Boa noite, pessoal. Esse aqui é o 14º webinar da Claves. O tema desse webinar é o teste de invasão com o Nmap Scripting Engine. Estou aqui hoje eu, Henrique Soares, com o Kelvin Clark, que vai estar me ajudando aqui também. Esse é o mesmo sistema utilizado pelos cursos à distância da Claves, os cursos EAD. Vocês podem ver aqui, onde vocês estão me vendo, a tela do vídeo, o chat logo abaixo, e aqui ao lado da tela principal, onde a gente tem os slides, o Codebox, que é onde eu digito uns textos e vocês podem copiar e colar se interessar a vocês. E também o 3S, que é usado para eu mostrar para vocês comandos quaisquer que eu esteja executando aqui na tela do meu computador. Excelente, então vamos começar. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Henrique Soares, sou analista de segurança do Claves. Trabalho aqui na parte de teste de invasão, tanto em redes e sistemas quanto em aplicações web. Também já trabalhei com detecção e resposta a incidentes, não é com isso que eu trabalho atualmente. Faço mestrado em informática também, na área de redes de computadores e sistemas distribuídos. Sou formado na área de ciência da computação e já dei aula em vários lugares de segurança, inclusive. Então vamos lá para o nosso webinar. Isso aqui é uma agenda rápida do que vai ser tratado durante o webinar. Vou fazer uma introdução rápida, falando sobre o Nmap, tudo que envolve aqui o curso. Falar um pouco sobre como usar os scripts que estão disponíveis e os que a gente pode desenvolver também. Passar para a parte de teste de invasão com o Nmap Scripting Engine. Vou mostrar para vocês aí como é que a gente pode usar o Nmap Scripting Engine para fazer teste de invasão. Falar um pouquinho do desenvolvimento de scripts. Não vou entrar muito a fundo nessa área, mas tem uns exemplos legais aqui até para mostrar o código-fonte dos scripts que a gente usa. E uma conclusão do que a gente viu por aqui. Bom, falando primeiro do Nmap. O Nmap é uma ferramenta de segurança já bem tradicional, muito usada já há muitos anos, que foi desenvolvida para fazer varredura de portas. Essa era a primeira funcionalidade que foi o propósito do desenvolvimento do Nmap. Posteriormente foram sendo adicionadas novas funcionalidades de detecção de serviços, detecção de versão de serviços rodando, detecção de sistemas operacionais, mapeamento de redes, enfim, várias outras funcionalidades. Ela começou a ser desenvolvida como uma ferramenta livre de código aberto e ainda hoje permanece. Isso é uma coisa muito legal dessa ferramenta. Ela foi criada por esse cara aqui, Fyodor. O nome dele de verdade é Gordon Lyon, mas ele é mais conhecido na comunidade como Fyodor. E como eu disse, o projeto continua ativo, tem uma comunidade bastante atuante, tem uma documentação que é muito legal, bastante coisa lá.
Inclusive é referência até para estudo nessa área de técnicas de varredura de portas, de detecção de serviços, enfim. Vale a pena olhar lá no site oficial da ferramenta. Agora falando um pouquinho do Nmap Scripting Engine. O Nmap Scripting Engine é uma engine, óbvio, para executar scripts desenvolvidos em Lua de dentro do Nmap. A ideia é você pegar essas informações que você obteve na varredura do Nmap e usar ela para interrogar a rede de maneira mais eficiente. Como é que isso funciona? Por exemplo, se você detecta uma porta aberta, uma porta HTTP, por exemplo. Agora que você já sabe que tem um servidor HTTP rodando numa porta que você encontrou aberta, você pode enviar requisições HTTP para esse servidor HTTP. Então, é isso que o NSE faz. Ele pega um script e envia requisições HTTP depois que você reconhece o servidor HTTP. É importante frisar que o NSE não utiliza sandboxes, ou seja, se você executar um script de origem não confiável, digamos assim, alguém te enviar um script, não é só o script que eu desenvolvi, testa aí para ver se é legal. O cara pode fazer qualquer coisa que um script Lua poderia fazer no seu sistema. Ou seja, executar comandos e escrever arquivos, apagar arquivos, sobreescrever arquivos, formatar, enfim, dispositivos, se você estiver rodando o Nmap como root. Ou seja, tudo que o usuário que rodou o Nmap puder fazer, o script rodando no NSE também pode fazer. Ele foi desenvolvido, a princípio, para melhorar a descoberta de redes do Nmap, que é uma coisa que já tem desde o início, né? Você descobrir se a máquina está ativa na rede para você poder escanear ela. E incluir novas funções de detecção de vulnerabilidades e até melhorar um pouquinho a detecção de versão de serviços rodando. Como eu falei, os scripts são desenvolvidos em Lua. Lua é uma linguagem de script desenvolvida pelo pessoal da PUC aqui do Rio. Sim, esse link aqui é um link interessante que o próprio Fyodor, o desenvolvedor da ferramenta, apresentou uma palestra sobre o NSE na Black Hat 2010. Esse link aí é o link para o download dos vídeos. É uma palestra que vale muito a pena assistir. Ele focou bastante na parte de desenvolvimento, falou bastante das bibliotecas que o Nmap provê para o desenvolvimento de scripts e fez um test case interessante que ele escaneou mais de 1 milhão de máquinas da rede da Microsoft procurando informações sobre o protocolo SMB. Pegou bastante coisa legal lá, tem umas coisas até engraçadas que ele encontrou na rede. Mas enfim, quem se interessar, vale muito a pena. E aqui a gente vai focar na parte de segurança, na parte de teste de invasão, que a gente pode fazer nos testes de invasão usando o Nmap Scripting Engine. Isso aqui é a carinha dele. Isso aqui é uma varredura. Aliás, eu vou até executar aqui essa varredura de novo para a gente ver o que acontece. Aqui eu estou chamando o Nmap com a varredura padrão SYNSCAN e vou chamando o NSE, "-SC, que chama o Nmap Scripting Engine com a categoria padrão de scripts que eu vou explicar para vocês mais para frente. Esse host aqui é um host disponibilizado pelo próprio pessoal do Nmap, que é para testar
os scans do próprio Nmap ou de qualquer outra ferramenta de segurança que você queira testar. A única coisa que eles pedem lá, se você acessar isso aqui no browser, é que você não faça ataques, negação de serviço ou qualquer coisa assim muito interativa com a rede, né, para não derrubar o servidor e outras pessoas poderem continuar usando. Então vamos lá, voltar aqui para o exemplo que eu estava mostrando para vocês. Rodando o Nmap com as opções padrão aqui. A varredura padrão, o Sim Stealth Scan e o "-sc, que chama os scripts padrão do Nmap Scripting Engine, sobre o host scam.nmap.org, que é fornecido pelo pessoal da própria Nmap, para fazer varreduras. Lembrando que o pessoal da nmap.org pede para serem gentis com esse host e não exigirem muito da rede dele com ataques de negação de serviço e afins. Rodando aqui a varredura do Nmap, a gente procura as portas pelo Nmap, usando o SYNSCAN e os scripts padrão do Nmap Scripting Engine. E aqui está a nossa saída. Foram encontradas 3 portas, um servidor SSH, um servidor HTTP e um nping echo, que é uma ferramenta do pessoal, desenvolvido pelo próprio pessoal da nmap.org também. 2 scripts rodaram aqui nessa varredura. O script SSH HostKey, que mostra as chaves SSH do servidor SSH, e o script HTTP Title, que captura o título da página, na página provida pelo servidor HTTP. Se a gente for aqui na página, acessar aqui pelo browser, a gente pode ver que tem realmente uma página aqui. E aqui está o aviso lá do pessoal da nmap.org pedindo para não abusar do servidor. A gente vai ser super gentil aqui, a gente não vai fazer nada muito intensivo, pelo menos sobre eles, né? Então vamos lá. Agora falando sobre a utilização mesmo dos scripts. Essa aqui é a página de documentação do Nmap Scripting Engine. Vou mostrar para vocês direto no browser, que é muito mais interessante do que mostrar aqui no screenshot. Esse aqui é a página da documentação oficial do NSE, nmap.org/nsedoc. E aqui a gente encontra informações, todo tipo de informação sobre os scripts do Nmap Scripting Engine. Isso aqui é a carinha da página. Aqui a gente tem a listagem dos scripts, aqui nessa janela, nesse frame aqui do meio. E aqui do lado a gente vê as categorias dos scripts. Os scripts são categorizados de acordo com a sua funcionalidade. Aqui a gente vê várias categorias, o script não precisa estar necessariamente em uma categoria só, ele pode estar em mais de uma. E, enfim, se você clicar aqui na categoria, você vê quais são os scripts que estão categorizados nessa categoria. Aqui tem se você clicar aqui, você tem uma listagem de todos os scripts. Essa página que a gente está vendo aqui do lado, são atualmente 428 scripts. Já há 2 meses atrás eles eram 398, quando eu apresentei essa palestra no FISD. E vocês verem que a quantidade de scripts vai aumentando progressivamente com a ajuda da comunidade. E aqui a gente tem as categorias que eu gostaria de frisar, que elas são importantes aqui para nossos exemplos práticos aqui. A gente tem aqui a categoria Auth,
que são os scripts que rodam sobre mecanismos de autenticação, categoria Broadcasting. Aqui está a categoria Default, que é a categoria que a gente acabou de rodar, que mostra os scripts que estão nessa categoria. Os scripts dessa categoria têm a característica de serem bem rápidos, para não deixar a varredura do Nmap muito longa, que demore muito tempo. Buscam os scripts que reúnam a quantidade de informação que possa ser útil para a maioria dos usuários, sem dar uma saída muito grande, que torne a visualização dessa saída mais difícil. E aqui a gente vê o nome desses scripts e uma descrição rápida do que eles fazem aqui do lado. Está aqui o HTTP Title, por exemplo, que a gente rodou nessa primeira varredura. Clicando no nome do script, você entra numa página que diz direitinho tudo que o script faz. Tem a descrição aqui, as categorias que ele se encontra. Aqui tem também o código-fonte, se você quiser olhar o código-fonte, depois eu vou mostrar para vocês quando a gente chegar na parte de desenvolvimento. Outros código-fontes. Aqui mostra também os argumentos que ele aceita. Também a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais tarde. E mostra aqui também um exemplo. Um exemplo de como você usa esses scripts. Todos os scripts têm essa documentação. E você pode acessar assim à vontade aqui. Tem outras categorias interessantes aqui, por exemplo, categoria Intrusive, que são os scripts que são considerados inseguros pelo pessoal, pelos desenvolvedores. E ao contrário do Intrusive, tem aqui a categoria Safe, que estão os scripts considerados seguros, que não utilizam nada além do que já está previsto nos protocolos e nos serviços de fazer, embora eles acabem revelando informações interessantes mesmo assim. Enfim, o nome das categorias é bem autoexplicativo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para perguntar. Mas está aqui a carinha da documentação oficial do Nmap Scripting Engine. Agora, como é que a gente usa isso de fato? A gente viu aqui o parâmetro "-sc", que é usado para chamar o Nmap Scripting Engine na categoria padrão. A gente também pode usar o "-a". O "-a" é uma opção chamada Aggressive Mode do Nmap, que ele chama a varredura padrão, o "-ss", o SYN-Stealth-Scan, chama a detecção de versão, detecção de sistema operacional, o Nmap Scripting Engine com "-sc" e o "-traceroute" para traçar a rota para os alvos da varredura. Ou então você chama ele usando o "-script", que é a opção mais configurável do Nmap Scripting Engine, chamando a categoria Default aqui. Essas três opções vão executar exatamente os mesmos scripts. A sintaxe de uso padrão aqui do Nmap Scripting Engine é a opção "-script", onde você pode passar para ela por parâmetro o nome de um script, para executar somente um script, o nome de uma categoria, para chamar todos os scripts dessa categoria, o caminho para um diretório, pode ser um caminho completo para um diretório, ele vai executar todos os scripts que ele encontrar dentro desse diretório, desde que eles estejam com a extensão .nse. Todo o arquivo que ele encontrar com essa extensão dentro desse diretório vai ser executado pelo Nmap Scripting Engine. Ou ele vai chamar, ele pode receber uma expressão, vou falar um pouquinho das expressões também, ou então a palavra reservada all, que vai chamar todos os scripts que ele encontrar nos diretórios padrão do Nmap de procurar, que são o diretório scripts,
dentro da pasta onde o Nmap foi instalado. Normalmente é no /user, /share, /nmap, /script. Dentro do seu home você pode ter um .nmap /script, se não me engano, isso aí eu teria que ter que confirmar. Ou então no diretório padrão onde você está, seu terminal está num diretório qualquer arquivo .nse que esteja nesse diretório pode ser chamado também pelo Nmap Scripting Engine. Falando aqui das expressões, ele permite você combinar qualquer uma dessas possíveis desses possíveis parâmetros que você pode passar para a opção menos script, usando comandos lógicos, tipo AND, ou OR, ou NOT, e também permite que se use wildcards. Você pode ver aqui, tem um HTTP ** aqui. Nesse scan aqui, ele pegaria todos os scripts que começam com HTTP traço e executaria, exceto os que estão na categoria Brute, na categoria DOS, na categoria Exploit. Ou seja, ele quer chamar todos os scripts que rodam sobre HTTP, mas não quer fazer força bruta, nem negação de serviço, nem rodar exploit nenhum. Enfim, a sintaxe é bem tranquila de usar. Os scripts também podem receber parâmetros. Isso aqui é muito interessante porque quanto mais você personaliza uma varredura, mais resultados interessantes você pode obter, né? Então, você passando esses argumentos, você consegue fazer a sua varredura ficar muito mais personalizada e obter resultados melhores. Os argumentos são passados no formato chave-valor, onde você tem aqui o nome do parâmetro e o valor que ele vai receber. Você também pode colocar antes o nome do script que vai receber esse argumento, a fim de limitar o escopo do parâmetro que você vai passar. Ou então você pode passar isso tudo dentro de um arquivo, com -- scripts args file. Tem aqui, estou mostrando aqui também os exemplos de argumentos que você pode passar. Por exemplo, o argumento user e o argumento pass, que é usado para os scripts da categoria brute, principalmente. E aqui mostrando também um pouquinho da limitação de escopo dos argumentos. Aqui no segundo exemplo, eu estou mostrando para vocês que para os scripts que rodam sobre servidores SMTP, eu quero passar para eles o argumento domain, e o domínio tem que ser alvomeio.com. Nos demais scripts, todos que tenham o argumento domain, eu estou passando alvo.com. Nisso aqui eu limito o escopo dos argumentos. Agora vamos passar para a parte divertida, que é rodar esses scripts e ver o que a gente pode conseguir com eles. Antes de começar, vamos falar sobre o alvo dos meus scans aqui. O alvo das varreduras vai ser uma máquina virtual chamada Metasploitable. Essa máquina virtual foi criada pelo pessoal lá dos desenvolvedores do Metasploit Framework, e é uma máquina virtual que tem diversas vulnerabilidades já incluídas lá. Essa máquina virtual tem por objetivo testar dá para o usuário um ambiente de teste para que ele possa rodar os exploits sem ter muito problema. E, enfim, ver o que acontece quando ele roda um exploit sobre um serviço vulnerável. Aqui eu vou usar essas fases de teste aqui, do teste de invasão, a fase de obtenção de informações, uma
uma fase de identificação de vulnerabilidades. Eu estou vendo aqui alguém perguntando se dá para baixar essa máquina virtual. Dá para baixar sim, lá no próprio site do pessoal do Metasploit Framework, você consegue baixar isso. Se colocar Metasploitable no Google, certamente você vai encontrar o link para o download dessa máquina virtual. Agora voltando aqui, enfim, a gente vai executar 3 fases: fase de obtenção de informação, identificação de vulnerabilidades e análise e exploração. Nosso objetivo aqui é mostrar que o Nmap Scripting Engine pode ser usado para fazer teste de invasão. Atualmente eu sou até um hard user, uso bastante nos testes de invasão que eu faço aqui na Claves e tem me dado resultados bem bacanas. E também mostrar que, enfim, com todos esses scripts, todo esse desenvolvimento que tem tido na comunidade do Nmap, seria possível até realizar um TDI completo, um teste de invasão completo, só com o Nmap e o Nmap Scripting Engine, embora tenha suas limitações, é claro, mas, enfim, a gente vai passar pelas 3 etapas e vai ver que a gente vai obter bastante informação legal. Isso aqui mostra para vocês todos os serviços que tem rodando aqui no nosso Metasploitable. Vou executar aqui também essa varredura para a gente ver aqui no terminal mesmo. Vou rodar ele com o scan padrão, a detecção de versão, a detecção do sistema operacional. Vou rodar os scripts padrão para a gente ver que isso não demanda muito tempo, sobre todas as portas, sobre a máquina Metasploitable. Aqui. A gente vai ver que a gente vai obter bastante informação, porque são muitos serviços, mas a ideia é que sejam muitos serviços mesmo, para que você possa executar, enfim, vários exploits diferentes, inclusive sobre aplicações web, que tem aplicações web vulneráveis nessa máquina virtual. E, enfim, tem bastante coisa legal para a gente ver. Essa varredura vai demorar um pouquinho mais, porque, enfim, são todas as portas, mais do que as 1000 portas que a gente executou primeiro. Gente, vocês podem usar também a interface de perguntas e respostas aqui do próprio sistema. Aqui embaixo, logo embaixo do chat, tem um link que vocês podem clicar para fazer perguntas pelo canal oficial aqui. Eu vou receber aqui, essa certamente eu vou responder para vocês. Está demorando um pouquinho. Enfim, vou voltar aqui para o slide para a gente não perder muito tempo. Tem aqui um servidor FTP rodando, servidor SSH, Telnet, DNS, um Samba, um Apache, 2 bases de dados, uma MySQL e uma PostgreSQL, Tomcat, e também esse cara aqui, dist-cd, que é um compilador distribuído. Enfim, são vários serviços rodando no Ubuntu 8.04. Ele não diz aqui naturalmente a versão qual distribuição e qual versão do sistema operacional, mas diz para a gente aqui a versão do kernel que ele usa. Agora vamos lá para o nosso teste de invasão. A primeira parte é a obtenção de informação. O Nmap, eu sempre usei o Nmap nessa etapa, fazer o scan de portas, detecção de sistema operacional, detecção de versão, e, enfim, essa é a fase que o Nmap tradicionalmente é usado. Ela é a etapa que tem maior quantidade de scripts. Se vocês forem olhar lá nas categorias, as categorias que estão listadas aqui embaixo, que são os scripts que são mais úteis nessa etapa, vocês vão ver que tem bastante script dos 418 que tem disponíveis. A maioria deles estão em uma dessas categorias aqui, pelo menos. E o objetivo é
obter bastante informação, o máximo que a gente puder obter dessa máquina que a gente está atacando. E obter esses vetores de ataque que a gente vai explorar depois. Agora voltando aqui, vou matar isso aqui, que isso aqui não leva a lugar nenhum. E agora vou mostrar para vocês aqui que tipo de informação a gente consegue obter com o Nmap Scripting Engine. Essa varredura que eu estou rodando aqui, ela também usa o método padrão de scan, o Sim Stealth Scan, detecção de versão e essa linha aqui do Nmap Scripting Engine. Aqui eu estou chamando todos os scripts da categoria Broadcast, da categoria Default, da categoria Discovery, External, Safe e Version. Version, na verdade, eu nem precisava chamar, porque o "-sv, da detecção de versão, já utiliza o NSE, mesmo que você não chame ele por padrão. Opa, ele já me deu saída beça. E eu retirei os scripts que seriam usados nas etapas seguintes para não misturar a informação aqui. A rigor você pode rodar tudo de uma vez, mas como eu estou aqui mostrando o teste de invasão etapa a etapa, eu resolvi separar as etapas que são úteis para cada etapa. Aqui eu estou rodando sobre todas as portas, usando T4 para ver se ele vai mais rápido. Isso agiliza o scan, mas torna ele mais fácil de ser detectado também. E aqui fazendo um redirecionamento de saída. Enfim, aqui estão a saída dos scripts. Aqui a gente pode ver já bastante informação sobre a rede aqui interna. Aqui no primeiro script que ele roda, o Broadcast DHCP Discovery, ele já dá informações interessantes, porque ele descobre aqui ó, o endereço do roteador da rede interna. Naturalmente, esses scripts da categoria Broadcast, eles são mais úteis quando o scan é numa rede local. Naturalmente, se vai dar um broadcast fazendo um scan pela internet, você só vai obter informações das máquinas que responderem broadcast, provavelmente só na rede local. Mas como eu estou rodando aqui numa máquina virtual, na nossa rede local, a gente já obtém bastante informação. A gente tem aqui o endereço do DNS padrão aqui, que é dado também pelo DHCP, e aqui mostra várias informações que ele descobriu usando o MDNS de máquinas que divulgam esse tipo de informação só com uma requisição MDNS. O que mais que a gente pode ver de interessante? Aqui, o que eu estava falando exatamente do MDNS. Tudo isso aqui são máquinas aqui que estão rodando na rede interna da Claves. Não sei de quem é essa Yoda. Quem coloca Yoda como nome de máquina virtual, enfim. Brincadeiras internas aqui, desculpa. Mas enfim, tem várias informações sobre as máquinas que foram encontradas aqui na rede. Passando agora aqui mais à frente para a parte da varredura de porta. Bom, não terminou ainda. Ele ainda está rodando aqui, para vocês verem quanta de informação ele já deu e ele nem terminou ainda. O que mais para a gente mostrar aqui? Enfim, vou deixar isso rodando em background e vou mostrar a varredura que eu já tinha feito aqui previamente, para a gente não perder tempo também esperando isso acabar.
a gente vê ele detectando os serviços aqui. E aqui ele que vai mostrando, por exemplo, o script banner, que captura o banner do serviço rodando. Isso já divulga para a gente bastante informação. A gente tem aqui a versão precisa, também uma indicação do sistema operacional. A gente sabe que isso é Ubuntu, mas enfim, ele é base Debian, então aparece escrito Debian aqui. Que também tem a enumeração dos algoritmos usados pelo servidor Nmap. Aqui, ó, esse script é particularmente interessante para a gente que está fazendo um teste de invasão. O Telnet Encryption diz para a gente que o servidor Telnet deles não utiliza criptografia. Ou seja, se a gente capturar o tráfego de uma autenticação Telnet, a gente vai ver as credenciais de acesso passando em texto claro. Bastante coisa interessante. Aqui outra informação interessante para o teste de invasão. O servidor HTTP suporta um método que é arriscado, que ele chama de arriscado aqui. Ó, esse script aqui é muito legal. HTTP meio harvest. Ele faz um spidering da página da página HTTP, do servidor HTTP e captura todos os endereços de e-mail que ele encontrar lá e joga na tela tudo já prontinho para você. Outra coisa interessante que ele encontrou aqui foram páginas que oferecem... Opa, o que houve aqui? Páginas que oferecem autenticação, onde você pode... aqui tem autenticação tanto por formulário quanto por HTTP Authentication. Enfim. E aqui esse script aqui também é interessante, Reverse Index, que ele, em vez de organizar os dados por host, por IP, ele organiza por serviço. Assim você fica sabendo todos os IPs que tem um serviço, por exemplo, SSH. Aqui, naturalmente, a gente está rodando a varredura sobre um host único, mas se tivesse mais de um, eles estariam aqui separados por vírgulas. Aqui, a nossa varredura já terminou. Só por curiosidade, quanto tempo demorou isso? Demorou 6 minutos. Difícil de esperar esse tempo todo. Mas enfim, seguindo em frente. A gente vai passar agora para a parte de identificação de vulnerabilidade. Esse aí era um dos objetivos dos desenvolvedores do Nmap Scripting Engine, que era permitir que se identificasse vulnerabilidade com scripts. Então, já que eles forneceram isso para a gente fica agradecido e usa para descobrir vulnerabilidade. Essa é a etapa que tem menos scripts disponíveis. E a ideia é você averiguar se os vetores de ataque que você tem suspeita da fase de obtenção de informação efetivamente podem ser usados para exploração. E também identificar vulnerabilidades conhecidas que estejam, por acaso, nesses alvos da varredura. Voltando aqui para a tela, a gente pode rodar essa próxima varredura aqui. Bom, já dá para ver que a linha é bem mais curta. Então a gente está rodando de novo o Nmap com o scan padrão, detecção de versão
chamando os scripts da categoria malware ou da categoria vuln, menos os scripts da categoria DOS, que eu tirei só porque eles demoram muito para acabar e eu queria que pelo menos alguma das varreduras desse tempo para rodar aqui durante o webinar ao vivo. De novo, sobre todas as portas, com a flag de T4 de desempenho do Nmap, para ver se termina mais rápido. Vou dar uma olhadinha nas perguntas aqui enquanto... o Diogo Bernardi perguntou aqui para a gente se o NSE vem por padrão no Nmap, mesmo na versão para Windows. Vem sim, o NSE está sendo distribuído com o Nmap já tem alguns anos, e ele vem sempre com alguns scripts já por padrão sim, estou pedindo aqui também para colocar os comandos na Codebox. Vou botar aqui para vocês pegarem. Os dois que eu rodei, já vou botar aqui. Então, continuando, o Nmap vem já com a NSE, já por padrão, e já vem com a biblioteca de scripts que ele tiver no momento que foi feito o pacote do programa, né, para instalação. Para quem baixar do SVN e compilar, já vai ter as versões mais recentes dos scripts e todos os scripts que estiverem disponíveis até o momento. Bom, o Edson Moreira perguntou aqui também se é possível desenvolver scripts. É sim, a gente vai mostrar aqui no final um exemplo de um script que a gente vai desenvolver e tentar rodar aqui para a gente testar. Qualquer um pode desenvolver os scripts, eles são escritos em Lua, e a gente, usando o código dos scripts que já tem pronto, fica até bem mais fácil para a gente desenvolver. Eu mesmo não sou um grande programador, até eu conseguir fazer, então só tentar um pouquinho. Bom, infelizmente não está colaborando comigo aqui o Nmap, eu vou ter que recorrer de novo ao scan que eu rodei mais cedo. Vocês estão vendo aí, essa é a saída do scan que eu fiz para identificação de vulnerabilidades. Aqui a gente está vendo que ele testou uma vulnerabilidade sobre o postfix e ele descobriu que, enfim, o servidor não é nem o Exim, que é o servidor que essa vulnerabilidade está associada. Então, aqui a gente não encontrou nada interessante. Agora, apareceu coisas interessantes aqui. Por exemplo, apareceu aqui no servidor HTTP que ele está deixando passar esse http info.php. Para quem já desenvolveu, para quem já viu isso antes, sabe que lá esse arquivo divulga bastante informação. Vou botar aqui. Só para a gente ver a quantidade de informação que tem aqui nesse arquivo. É aqui, ó. Ele diz a versão exata do kernel, diz a versão exata do PHP, não, do PHP API, do PHP, enfim, diz várias informações sobre a versão do PHP que está rodando e mostra aqui o que tem dentro de várias variáveis aqui usadas pelo PHP. Enfim, vocês estão vendo aqui que
é bastante informação. Isso tudo é útil para o teste de invasão. Você olhar isso aqui, você pode descobrir várias coisas interessantes a respeito do... Por exemplo, aqui apareceu... Enfim, muita coisa legal aqui para ver. Pena que não tem tempo para falar de tudo. Aqui, isso aqui é um ataque de negação de serviço. Tem um script que pode ser encontrado facilmente no ExploitDB, que diz que o servidor é vulnerável a Slowris, que é um ataque feito com enviando pacotes com um intervalo grande entre duas requisições do mesmo pacote. O servidor fica esperando essa requisição chegar e você fazendo isso algumas vezes ele já fica indisponível. Aqui tem outra vulnerabilidade de negação de serviço e esse aqui é um pouquinho mais interessante até, porque isso aqui na verdade ele acabou já executando o ataque também. Essa vulnerabilidade aqui é uma vulnerabilidade sobre o dist.cc, que é aquele compilador distribuído, e ele permite executar comandos remotamente na máquina-alvo. Aqui ele executou o comando padrão, que é o comando id, e aqui está a saída do comando id. Isso aqui é o comando executado lá dentro do Metasploitable. O dist.cc está rodando com o usuário daemon, no grupo daemon, e só tem o grupo daemon. E se a gente mexer no argumento que é o comando aqui, a gente pode executar outro comando, como por exemplo um cat /etc/shadow, por exemplo, para pegar as senhas. Aqui no Tomcat ele encontrou uma página administrativa, que também está aqui aberta para a gente. E aqui outro script que executou comando remoto, um servidor HTTP que está rodando aqui numa porta não convencional. Ele rodou o mesmo comando id e obteve como saída aqui, mostrando que o comando está sendo executado como root. Isso quer dizer que se a gente executar esse script de novo, com um argumento, um outro comando qualquer, a gente vai estar executando comandos como root no computador remoto. Agora passando para a parte de exploração mesmo, vamos chegar para no final do teste, que é a gente explorar as vulnerabilidades que a gente encontrou. Infelizmente não tem tempo para mostrar as vulnerabilidades de negação de serviço, mas a gente vai mostrar as vulnerabilidades que a gente encontrou aqui e outras que ele vai encontrar nos scripts que a gente vai rodar nessas categorias aqui, sobre autenticação. Script de força bruta também não vou rodar porque eles vão demandar muito. De repente até no script que eu rodei mais cedo eu rodei força bruta, então dá pra gente ver os resultados lá. Voltando aqui pro 3S. Está aqui o comando. A gente vai rodar os scripts das categorias Auth, Brute Force, Exploit, Fuzzer, Intrusive, Malware e Vuln, menos de DOS de novo, porque esses demoram muito. Aqui a gente está passando nos argumentos do script, no argumento cmd, que é o comando que ele vai executar. Nos scripts que permitem a execução de comandos remotos, o comando grep root /etc/shadow. O que esse comando vai fazer? Ele vai procurar dentro do arquivo /etc/shadow
linhas do arquivo texto que tenham a palavra root. Qual é a ideia aqui? A ideia é pegar o hash de senha do usuário root para a gente poder, que poderia ser usado, por exemplo, para fazer um brute force local, que seria muito mais rápido que um brute force remoto. Novamente sobre todas as portas e novamente com o T4. Enquanto ele roda, eu vou dar uma olhadinha nas perguntas aqui de novo. O Alan Galvão está perguntando aqui qual versão do Nmap é necessária para fazer esses testes. Assim, o Nmap, o NSE já não é uma ferramenta muito recente. Então, qualquer versão do Nmap você vai poder fazer. O que pode acontecer é que talvez não estejam todos os scripts disponíveis para você. Então, talvez você não tenha um ou outro script que eu usei aqui, talvez você não tenha aí no seu Nmap. Mas certamente tem o NSE disponível para você. Existe alguma forma de enviar os... o Eduardo está perguntando se existe alguma forma de enviar os outputs para um banco de dados. E se eu conheço um plugin que faz isso. Bom, o Nmap por padrão, ele tem uma saída em XML. Você pode pegar essa saída em XML e importar ela para um banco de dados se você achar que enfim, que isso é útil para alguma coisa. Se eu conheço um plugin que faz isso, um plugin exatamente não, mas o Metasploit Framework faz isso. Ele pega essa entrada em XML do Nmap e carrega isso numa base de dados que ele usa para fazer as varreduras. E chegou mais uma pergunta aqui do Diego Bernardes. Todos esses scripts que você está usando estão disponíveis por padrão no Nmap? Tanto no Backtrack 3 ou no Windows? Bom, esse Nmap que eu estou usando aqui, particularmente, eu baixei ele direto do SVN, para ter certeza que eu teria todos os scripts aqui que poderiam dar saídas interessantes. Imagino que sim, que estejam disponíveis para todas as versões do Nmap, tanto no Backtrack quanto no Windows. Eu preferi baixar do SVN porque alguns scripts que eu precisava não tinham na versão do Backtrack. Por exemplo, o último que eu mostrei agora, do FTP, não estava ainda disponível no Backtrack 3, R3. Mas assim, tem vários outros scripts lá, muita coisa vai dar para ver. Beleza? Então tá, voltando aqui para o nosso comando. Que coisa, tá tudo demorando a beça. Então vou mostrar para vocês a saída do comando aqui. Já que eu falei, vou mostrar para vocês aqui o XML. Todas as informações estão aqui. Inclusive os scripts. A gente pode ver aqui, por exemplo, a saída do DNS Brute. Isso aqui é a saída do Nmap Scripting Engine. Então você pode você pode ler esse XML aqui em qualquer lugar e fazer com essa informação o que você quiser. Agora voltando aqui para a saída padrão do Nmap, para ver o que a gente arrumou. Aqui, o FTP Brute encontrou uma credencial. É uma credencial fácil. Claro, a gente não está... A máquina do Metasploitable é feita para você descobrir as coisas, então aqui uma credencial fácil que a gente encontrou. O que mais que tem de interessante? Apareceu aqui de novo o PHP Info. Sim, eu falei para vocês da questão da personalização. Aqui, por exemplo, eu não passei para ele o argumento que me permitiria rodar um brute force sobre HTTP. Isso era um outro argumento que eu poderia ter passado, mas eu não passei, então ele não conseguiu fazer. Mas
é só passar esse argumento personalizando o scan para a sua necessidade, e ele vai rodar também o HTTP também. E aqui as vulnerabilidades que a gente já tinha encontrado de negação de serviço. Aqui o MySQL Brute deu uns erros, mas apesar disso ele encontrou a credencial do MySQL, do usuário root. E uma coisa interessante sobre os scripts da Nmap Scripting Engine é que eles também utilizam os resultados obtidos pelos próprios scripts, usando uma política de prioridade de execução do script. Por exemplo, nesse caso aqui, o MySQL Brute rodou primeiro. E quando o MySQL Brute rodou, ele encontrou a credencial do usuário root. Agora que ele encontrou a credencial do usuário root, ele roda o script MySQL Database usando a credencial do usuário root e obtém a listagem das bases de dados encontradas no servidor MySQL. Naturalmente, ele não conseguiria fazer isso se ele não encontrasse a credencial, a não ser que ele explorasse alguma outra vulnerabilidade de SQL Injection num servidor HTTP ou qualquer coisa assim. Mas nesse caso não, nesse caso ele tem a credencial, então ele usou para pegar a base de dados, e já que ele entrou lá, ele também pegou os hashes dos usuários que ele encontrou. E aqui ele dá uma lista bem extensa de todas as variáveis do MySQL que estavam lá também, que já que ele chegou lá, ele pegou. Aqui, esse script também é interessante. Todo mundo sabe que os serviços como o Tomcat, por exemplo, mas não só o Tomcat, ele vem com um usuário padrão, que tem um usuário padrão e uma senha padrão já configuradas desde quando o software é distribuído. E nesse caso aqui, essa senha nunca foi trocada. A gente encontrou aqui a senha Tomcat, que não foi trocada, então ela permite acesso. Você pode entrar aqui na página administrativa encontrada aqui também pelo próprio NSE, usar a credencial que o próprio NSE encontrou e visualizar as informações que estão disponíveis lá dentro. Bom, chegamos aqui onde eu queria chegar. Antes disso, o servidor FTP também foi encontrado um usuário. Esse usuário aqui do servidor FTP tem uma boa probabilidade que ele seja um usuário local da máquina. E como a gente sabe que tem o servidor SSH, a gente pode usar esse usuário aqui para entrar lá no computador. Mas digamos que a gente não tivesse encontrado, a gente encontrou aqui a saída daquele mesmo script que a gente rodou na etapa anterior. A gente rodou ele agora com o argumento para pegar o hash da senha do usuário root, e como a gente explorando a vulnerabilidade, a gente encontrou aqui o hash do usuário root. Isso aqui tem cara de MD5, não tenho certeza, só de olhar, mas deve ser um hash MD5. Então a gente poderia rodar um ataque de força bruta local sobre ele. Aqui também foram encontradas aqui, duas credenciais de usuário no servidor Samba. Também há uma boa probabilidade desses usuários serem usuários locais que a gente pode usar para acessar a máquina. E aqui esse script reúne todas as credenciais que foram encontradas num jeito fácil da gente ver. Agora, já que a gente chegou até aqui, vamos testar se os usuários que a gente encontrou são usuários locais e permitem a gente acesso à máquina. Tá. Senha user. Aí, galera, entramos na máquina só rodando o NSE. Como a gente sabe que isso aqui é um Ubuntu, provavelmente tem um sudo instalado aí também, que vai permitir aos usuários com a mesma senha de usuário chegar a privilégios de root. Então a gente executa um sudo e tenta entrar aqui. O usuário user não está no sudoers, então a gente tenta o outro.
o usuário MSF admin. Olha lá, ele também é um usuário local. E esse está no sudo. Conseguimos aqui o shell de root. Para quem quiser pegar aqui o comando, vou botar aqui no codebox o comando que eu usei. Beleza, então vamos lá. Seguindo agora para a parte do desenvolvimento de scripts. Falando agora um pouquinho antes de Lua, o Lua foi criado pelo pessoal da PUC-Rio, pessoal do TecGraph, que é o Laboratório de Tecnologia e Computação Gráfica da PUC-Rio, em 2003. O Lua é uma linguagem de script, linguagem bem simples de se aprender, principalmente se você já tem alguma experiência com alguma outra linguagem. Ela é o código dela é bem enxuto. O livro, a documentação padrão do Lua, que é o livro, ele diz que o Lua é pequeno a ponto de caber dentro de um disquete o interpretador da linguagem e ainda algumas bibliotecas que ele usa para fazer as funcionalidades da linguagem. De repente tem gente aí que nem sabe mais o que é disquete, mas enfim, é 1.44 MB, então é bastante pequena. E por ser tão pequena, ela é bastante usada para ser embutida em outros softwares. Ela tem sido bastante usada na indústria dos jogos, para quem joga World of Warcraft, o WoW, como todo mundo fala. O Crysis também usa. Então, tem vários jogos aí que estão em evidência hoje em dia que usam esse tipo de linguagem. E o Lua tem sido usado também em ferramentas de segurança, como por exemplo o Wireshark, que está usando agora nos desencapsuladores de protocolo. O Snort também tem um interpretador Lua embutido, e naturalmente o Nmap, que usa no Nmap Scripting Engine. O Nmap, o pessoal do Nmap, quando desenvolveu o Nmap Scripting Engine, criou umas bibliotecas próprias para uso dos desenvolvedores do Nmap Scripting Engine. Essas bibliotecas têm suporte a diversos protocolos para facilitar o uso. Enfim, se você tem um script que vai interagir com o servidor HTTP, você não precisa implementar o protocolo HTTP todo do zero. O pessoal do Nmap já fez isso para você, você só chega lá e dá um HTTP GET e ele faz tudo já para você. Também tem os módulos de força bruta, que já fazem toda a manipulação de word list já para você. Também você não precisa ficar preocupado com desempenho e o que você vai fazer para carregar as word lists, em que escritura de dados você vai guardar isso. Você não precisa se preocupar com nada disso. Também dá suporte a SSL, os protocolos que utilizam isso. E também foi adicionada aquela dependência de script que eu estava falando para vocês, que um script pode usar a saída de outro script para obter uma saída mais interessante com isso. E aqui está um exemplo de script para vocês verem.
Vou mostrar também no 3S como é que isso funciona. Na verdade, eu vou mostrar para vocês aqui a minha biblioteca de script primeiro. E como eu falei para vocês, está aqui no diretório do Animap a listagem de todos os scripts que tem disponíveis. Eles ficam no diretório /scripts e aqui tem a listagem de todos eles. Eu vou abrir para a gente ver o HTTP title. Esse aqui é o código do HTTP title. Você está vendo aqui ele chamando as bibliotecas, que tem a descrição, é a mesma descrição que aparece lá na documentação, no animap.org/ncedoc. Aqui também tem o exemplo de saída que também aparece lá, o nome do autor. Aqui as categorias. E aqui o que o script faz exatamente. Esse script aqui é até bem grande. Tem os scripts até mais simples que isso aqui dentro da própria biblioteca do Animap. Mas enfim, não foge muito do escopo mostrar isso aqui. O que eu vou mostrar efetivamente é esse script aqui que eu desenvolvi, que é bem mais simples. Ele é um script sobre HTTP, que utiliza poucas bibliotecas. É uma biblioteca para facilitar a detecção de porta, a biblioteca padrão do Animap Scripting Engine, todos os scripts têm que ter, e uma biblioteca de strings. O que esse script faz? Isso aqui está escrito aqui na seção de descrição. Ele vai pegar o título da página e ver se um padrão que eu vou inserir nele vai... Se o título da página bate com o padrão. Aqui tem um exemplo, que é o exemplo que eu vou usar aqui com vocês, que ele procura a string scanme, que eu sei que tem no título da página do scanme.animap.org. E aqui eu coloquei ele nas categorias Discovery e Safe. E aqui, isso aqui diz para o Animap Scripting Engine quando que ele tem que rodar o script. E o que isso aqui quer dizer? Esse script vai ser executado quando ele encontrar um servidor HTTP. Só isso. E quando ele encontrar um servidor HTTP, ele vai executar a função da variável action. E esse script aqui, eu fiz ele para ele ser simples. Eu tenho duas variáveis locais, uma variável match, que é um argumento que eu passo para o Animap Scripting Engine, um argumento chamado match, e duas outras variáveis, um local, uma variável data e uma variável title. Isso aqui é só um comando de controle. Caso a variável match não tenha nenhum conteúdo, não esteja definida, ele imprime um erro e sai. Se a variável match estiver definida, ele segue. Ele dá um get na raiz do servidor HTTP. E aqui mais uma checagem para ver se eu recebi alguma coisa. E aqui ele faz um match de string, procurando a tag HTTP. Title, sem se importar com o case, né, se está maiúsculo, se está minúsculo, enfim. E, entre parênteses aqui, é o que vai ser jogado para a variável. Então, tudo que tiver entre as tags title vai ser jogado na variável title. E aqui, mais uma checagem de fluxo. E aqui na variável data, eu vou fazer o string match, para ver se dentro da string title está o match que foi passado por argumento. Mais uma checagem de fluxo. E aqui eu imprimo a saída do meu script, dizendo que o padrão match foi encontrado no título title.
Simples assim. Fica claro para vocês não acharem que eu estou mentindo. Eu vou rodar isso sobre o site lá do pessoal da Animap.org. Tá aí, ó. O script rodou, encontrou a porta HTTP aberta. Dessa vez eu rodei só sobre a porta 80 para rodar mais rápido. Chamei o meu script, que eu não coloquei em lugar nenhum, eu coloquei aqui no mesmo diretório onde eu estou, que é o /root. O script está aqui. Eu chamei ele executou o script procurando a string scanme dentro do título do título da página, que é Go Ahead and Scan Me. O legal, legal disso é que, como eu sei que eu estou rodando Lua, eu posso botar wildcards, por exemplo. Enfim, você estudando Lua, ele não encontrou o match. Mas, enfim, eu poderia colocar aqui uma outra coisa. E se eu não colocar argumentos, a gente vai ver aquele erro que foi configurado também. Aqui. Ele dá o erro dizendo que não foi setado o argumento match que ele precisa para rodar o script. Bem tranquilo. Como eu disse para vocês antes, se você olhar aqui os outros scripts, por exemplo, eu quero criar um script HTTP para fazer alguma, sei lá, eu quero fazer um script HTTP que use, enfim, qualquer outra coisa que vocês queiram fazer. Você entra aqui, olha um outro script que tenha HTTP, que use o HTTP. Você vê aqui quantos scripts a gente tem que também usam HTTP. E vai abrindo ele e procurando exemplos que possam te ajudar a fazer o que você quer fazer. Legal? Que isso foi o que eu já mostrei para vocês no 3S. Agora, concluindo. O que eu queria dizer é que o NSE naturalmente não é uma solução completa para teste de invasão. O NSE ajuda bastante, ele te dá bastante ferramentas para fazer as coisas, mas a base de vulnerabilidade dele é pequena, por exemplo. Então, você não poderia substituir uma ferramenta especializada para identificação de vulnerabilidade pelo NSE, por exemplo. E ele tem poucos exploits também, perto de um Metasploit Framework, por exemplo, como eu citei aqui no início, que tem muito mais exploits do que o NSE. Então, seria uma ferramenta mais indicada para fazer um teste de invasão mais sério. Mas, enfim, na parte da obtenção de informação, realmente houve uma melhora significativa, já que o Nmap já era usado nessa parte de obtenção de informação. Então, você obter mais, conseguir pegar mais informações rodando uma ferramenta que você já ia rodar de qualquer jeito, já é interessante. E, enfim, para mim foi muito divertido ter aprendido isso tudo. Eu me diverti bastante experimentando os scripts, vendo o que podia ser feito. Espero que vocês tenham se divertido também por aí, aprendendo um pouquinho mais sobre o Nmap Scripting Engine. É isso aí. Agora eu vou abrir um tempinho para perguntas. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade para responder. Tem uma pergunta já aqui. Diogo Bernardes está dizendo, não comparando o Nmap com o Metasploit, mas tem como juntar o Nmap para fazer o mesmo tipo de autoexploração. Você disse tipo o AutoPWN? Enfim. Você viu que mesmo na parte de
identificação de vulnerabilidades, eu já explorei uma vulnerabilidade rodando o comando ID. Então o Nmap não é muito assim restrito como ferramentas especializadas a não explorar a vulnerabilidade quando você está só fazendo identificação de vulnerabilidade. Ele já sai rodando e já roda o comando de qualquer jeito. Então, acho que o, não precisaria fazer um auto-PWN porque ele já faz automático. Quando ele encontra o script, ele já sai rodando e já explora a vulnerabilidade. Espero ter respondido aí. Se não tiver respondido, pergunta de novo que eu tento de novo. Show, excelente. Tá dizendo aqui que entendeu. Então, pessoal, mais alguma pergunta? Opa, sugestão sempre bem-vinda, pode mandar. Em Perl, assim, eu também programo em Perl, gosto muito da linguagem, mas o Nmap Script Engine só iria funcionar mesmo em Lua. Isso sempre a mesma mensagem de erro. Ah, sim, poderia incluir outras mensagens de controle para dizer qual foi o erro em qual ponto. Mas seria mais a nível de debug, né? Se você está para um usuário comum utilizar o script, ele não vai se. Para ele não faz diferença se ele falhou na linha 25 ou na linha 28. Ele quer usar e pronto, né? Mas enfim, é interessante sim para até talvez colocar um outro argumento, um argumento debug para seja um booleano para ser setado caso você esteja fazendo o debug do script. Enfim, acho que não tem mais pergunta, então vou encerrar aqui as informações de mídia social. Ah, sim, agora entendi o que você está dizendo. Não, o Animal Script Engine não permite esse tipo de interatividade. O script tem que rodar sem interação. Para um script Pro, por exemplo, se você for fazer, realmente ele permitiria esse tipo de interatividade. Você está olhando ali, você digita alguma, alguma palavra de controle que vai fazer o script passar daquela etapa. Mas para o Nmap Scripting Engine não funciona assim. O próprio Nmap que controla isso, então não teria como você dar a entrada para o usuário para a entrada padrão. Então, assim, para esse tipo de script, esse tipo de coisa não funcionaria. Show, legal. Bom, então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por vocês terem tirado o tempo da noite de vocês, depois de um dia cheio de trabalho. E, enfim, obrigado pela atenção, obrigado por terem ficado comigo até aqui. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Excelente. Então tá, valeu, pessoal. Muito obrigado.